Em nome de Jesus. E o que é tão interessante, né, amados, que como a gente estava cantando aqui, o Senhor é glorioso. Quando fala nas Escrituras sobre a terra, que está na palma da sua mão, a dimensão de Deus, e Ele abriu mão da glória dEle, né, e se entregou por nós. Isso é louvável, assim, quando a gente vem aqui, a gente vem na casa do Senhor, a gente vem cultuar esse Deus que é maravilhoso. E é tão interessante nessa passagem que está em Mateus, que ele, quando fala de ensina-nos a orar, Mateus 6, 6 diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor Jesus. Ela realmente é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que espada de 2 gumes, Pai. Ela separa alma de espírito e junta de medula, Senhor Jesus. Só ela é capaz de discernir os sentimentos e os propósitos do coração, Pai. Então nós colocamos tudo diante de Ti, Senhor. A honra, a glória e o louvor sejam dados a Ti. Nós sabemos que o que transforma a vida de alguém, Senhor, que convence alguém do pecado, do juízo e da justiça, não é o mensageiro, e sim a mensagem, a Tua palavra que é viva, Senhor, é viva no nosso ser, na nossa alma, na nossa mente, no nosso espírito. Então nós colocamos todo o nosso pensamento, todos os nossos sentidos diante de Ti agora, Senhor, a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato, Senhor, nos curvando a Tua palavra, a Tua vontade, Pai. Estabeleça a Tua vontade, assim como ela é feita no céu, seja feita na terra, sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, a relação de pai, né? O pai que está em secreto te ouvirá. Então, assim, essa relação de pai é uma relação de intimidade. Intimidade. Quando a gente vê o nosso pai biológico, tem uma relação de proximidade. Então, o Senhor, Ele é soberano, Ele sabe, Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente, Ele está em todos os cantos da terra, mas quando você entra no seu quarto e curva a sua cabeça e entra na presença dEle, o Pai que está em secreto te ouvirá. Então, uma das coisas assim que o Senhor tem falado muito, nós temos os nossos sentidos, nós temos o nosso psique, nós temos a nossa história de vida, cada um aqui tem uma história de vida, onde morou, onde nasceu, onde viveu, no bairro, onde se relacionou, e às vezes, quando a gente entra, o que a gente tem que entender, quando a gente entra nesse secreto, deixa tudo para o lado de fora. Então assim, eu ia até fazer uma meio dinâmica aqui, mas vamos lá. Eu sei que eu não posso tirar isso aqui, a EPC. Mas o que acontece, né? Quando a oração do Pai Nosso, quando ele fala ali, deixa eu botar aqui. Obrigado, Gal. Então, quando você entra na presença do Senhor, e é lógico, amados, conta para pagar, trabalho, desafio, correria. A gente vive numa cidade que tem um frenesi, uma velocidade que se desloca. Quando você sai aqui na Rua da Passagem, você vai ver o carro anda, e isso, a sua mente, o seu sistema nervoso central começa a captar isso aí, e você começa a andar nessa velocidade. O mundo está uma velocidade louca. A internet tem uma velocidade louca, tudo você pensa para ontem. Mas quando você entra no secreto do Senhor, você tem que, os seus sentidos têm que se curvar ao Senhor. Então, entrar no secreto, entrar na presença de Deus, você vai entrar e com certeza, você tem um monte de petição ali. Pai, eu estou precisando de um recurso, agora a gente tem clamado, isso tem mexido muito com a gente, tem mexido muito com a igreja. A dona Vanira, esse trágico acidente que tem mexido com a gente, né? E então a primeira coisa que vem é clamar pelos nossos,
né? Quem está doente, quem está enfermo, você recebe uma notícia, então você vem ali, e aí você entra ali na presença, mas você está cheio de informação, você enche um pouquinho esse pote. E talvez 15 minutos, 20 minutos, você ainda está no seu racional, no seu psique, e você vai enchendo o pote. Eu creio, amados, quanto mais tempo na presença do Senhor, mais você vai estar sensível à voz do Espírito Santo. Então, uma coisa importante assim na oração, a gente tem que tirar o nosso cronos. É lógico, né? Eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, mas reserve um tempo para ficar em solitude com o Senhor, atemporal. Está tudo bem, pastora? Ela foi andando. Amém. Então, gente, entrar na presença do Senhor. Sabe por quê? Se a gente não tiver um tempo na presença do Senhor, onde o pote, no dia, porque no dia seguinte ele vai esvaziar. Porque a palavra de Deus diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Todo dia, por que tinha o maná no deserto? Todo dia o Senhor nos visita. É lógico, quanto mais tempo você está na presença dEle, mais você fica cheio dEle. Se entra 5 minutos, na verdade, tudo bem, eu entendo que você tem um suprimento ali da meditação na palavra, que é importante, da oração, mas se você não fica mais tempo na presença dEle, para ter discernimento daquilo que vem do Espírito Santo de Deus, não estou dizendo que você vai pecar, nada disso não. Mas para receber mais do Espírito, aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, para os seus desafios, e mais ainda, cumprir o ID. Cumprir o ID. O Senhor nos tirou do império das trevas com propósito. Para a gente ser salvo, sim. Mas enquanto a gente estiver aqui, não leva forge, não leva nada, e cumpra o ID. Quando você cumpre o ID, pode ter certeza, gente, o sofrimento dessa terra, desse mundo, vai ser reduzido. Porque você vai ficar muito mais no espírito do que em suprimento, trabalhando, pagando conta, vivendo. Quando você começa a cumprir o ID, você começa a viver no sobrenatural de Deus. E a gente está aqui para isso. Então, nessa mesma oração, quando o Pai que está em secreto, Ele mudou a sua identidade. Você tem uma nova identidade. Você foi ressuscitado com Ele. Então, Ele vai até você e você tem uma nova relação com Ele, uma nova relação com o mundo. Então, a gente tem que saber qual é a nossa identidade. Dentro daquilo que Ele estabeleceu para nós como um destino profético. Cada um vai trabalhar num lugar, cada um vai fazer uma coisa, vai no supermercado, vai cruzar com outra pessoa. E nas simples coisas, amados, o Senhor nos usa. Nas simples coisas. Quer ver uma coisa que é boba pra caramba, que o Senhor me usa pra caramba no supermercado? Parece ridículo. O Senhor não me deu 1,90 m para jogar basquete, para jogar vôlei, não é só isso não. Eu sou o cara que pega coisa pra caramba para os velhinhos no supermercado. E é de Deus. Cara, é de Deus. Não é de Deus isso. Então você está andando no mundial, sempre de lei, assim, pegar coisa no alto é de lei, ou então dá promoção para a pessoa. Que eu vou lá, a pessoa pega. Hoje aconteceu isso. Fui comprar um bacon, tinha um bacon na promoção, só que tinha uma misturada de bacon, tinha um mais caro, mais barato. A mulher pegou, já foi levar. Esse que a senhora está levando está mais caro. O que está R$27. Caramba, 27. E é uma oportunidade de você abençoar. É uma oportunidade que Deus está criando para você. Não é um privilégio nosso. Agora, precisa ter intimidade, está sensível à voz dele. E o exemplo que a gente tem na Bíblia é o exemplo de Davi.
Quando Davi tocava o acorde, expulsava lá os demônios de Saul, então ele tinha intimidade com Deus no particular. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Tinha algo diferente em Davi. Então, que a gente possa ter uma vida de oração. E a palavra de Deus diz, em Colossenses 3, 1, 2, 3 diz assim: a união com Cristo glorificado. Então, gente, nós temos uma união com Cristo. É na fé que a gente entende isso, porque é tão louco a dimensão de Deus que criou o céu e a terra. Nós temos uma união com Ele. Isso é uma ratificação da nossa identidade. Para se cumprir um propósito aqui nessa terra, nesse mundo caído. Amém? Ele fala assim: portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas terrenas. Pensai nas coisas lá do alto, não das coisas terrenas. Que são aqui da terra. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, Cristo passou a ser a nossa vida, se manifestarem, também vós sereis manifestados com Ele em glória. Então, quando a gente está orando, buscando, cheio do Espírito Santo, a vida de Cristo vai se manifestar em nós automaticamente. Então a gente precisa ter mais tempo com Ele. Tem um testemunho do irmão, quando a gente estava em Resende, foi sobrenatural, cara. Meu Deus, o cara era advogado. E a gente foi em uma igrejinha. Homem de Deus, vamos lá, homem de Deus, vamos lá ver o homem de Deus. Tá bom, vamos lá ver o homem de Deus. Amados, o cara tinha uma intimidade com Deus, era surreal. Ele falou assim: amados, sou advogado. Depois que eu aceitei Jesus, um pastor, há 20, 25 anos, hoje eu corria atrás das coisas, eu pagava conta, eu passei a ter mais tempo com o Senhor. Antes eu ficava até as 9 horas, agora eu fico até meio-dia com Ele. Eu oro, eu medito na palavra, eu busco o Senhor. O nível de intimidade que esse cara tinha era sobrenatural. Nunca tinha pisado naquele lugar. Ele orava: irmão, vem cá. Você tem batido na sua mulher, não sei o que, é manifesto sobrenatural. E aconteceu uma coisa tão interessante com o nosso filho nesse dia. Tão interessante. Acho que eu já contei isso aqui. E o Gabriel tinha voltado da Austrália, estava meio assim: não, mas aquilo lá é meio carne, cai no espírito, não tem nada a ver, não sei o quê. Eu falei: tá bom, então vai lá e faz um teste. O homem de Deus que está lá, vai lá. Um púlpito assim, o bicho deu um capote, assim, botou a mão nele, caiu assim na unção, ficou lá um tempão na presença de Deus. O quanto esse homem passou a se dedicar na presença do Senhor. Eu sempre falo isso, gente. Eu falo isso, mas infelizmente é uma verdade. Isso aqui consome muito o nosso tempo. Então, que a gente possa gastar mais tempo com o Senhor. Em em Colossenses 4, tem mais um texto que eu queria abordar com vocês. 2-6 diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta na palavra. É Paulo falando isso, né? Então assim, ele fala o seguinte: perseverai na oração. Perseverai na oração. E lá em Judas 20, diz assim: não é uma coisa fácil, amados. Não é uma coisa fácil. Mas a gente tem que fazer isso de uma forma racional,
Lógico que o nosso culto é sempre racional, mas até entrar na presença, na manifestação da glória de Deus. Em Judas 20 diz assim: vós, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Quando a gente ora no Espírito, automaticamente a nossa mente racional, não que a gente vai ficar irracional, que a gente não vai ter o controle, nada disso, mas começa a ficar sensível à voz de Deus, sensível ao Espírito Santo de Deus. Que a gente possa, sim, se dedicar mais à oração, mais à busca da presença de Deus. Amanhã é o último dia das primícias, amados. Eu creio, assim, eu já vou falar logo assim, o que Deus tem mostrado para a gente sobre o ano que vem. O ano que vem serão 40 dias. 40 com 20 de folga. 40 com 20 de folga. E em nome de Jesus, no próximo ano, 365 dias. Então, amados, eu creio sim. A gente tem exemplo de avivamento sobre vários cantos do mundo. A igreja precisa orar. A igreja precisa meditar na palavra. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém com os pecadores, mas o seu prazer, a sua liberação de dopamina, que pode ser no exercício, na alimentação, que te dá prazer, o seu prazer tem que estar meditar na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, que a gente possa, sim, mergulhar na presença de Deus e possa buscar mais a face do Senhor e possa entender que você tem uma identidade em Cristo. Você, quando ele fala Pai, o Pai que está em secreto te ouvirá, é o teu Pai, é o nosso Pai como coletivo, mas é um Pai individual e singular, que você tem uma identidade única nele. Ele te criou com um propósito. E que você, na intimidade, possa cumprir o ID. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cláudia. Amém. É que eu achei que fosse uma coisa, agora é outra, a gente está pregando, vai pregar junto, né? Quer dizer, um pouquinho ele, um pouquinho eu. Glória a Deus. A gente tinha até um aviso que a gente vai entrar. A gente tem feito, Deus tem nos direcionado para fazermos cultos de oração específico, campanha. A gente tem chamado de campanha, né? Geralmente o Senhor dá 3 sextas-feiras. Nós fizemos a primeira, foi pelas famílias, né? A segunda foi a cura das emoções, não é isso? E agora o Senhor está nos dando as próximas 3 sextas-feiras. Amém? O Senhor confirmou, né, no coração dos pastores. Então, as nossas 3 próximas sextas-feiras, a nossa próxima campanha será... Tchan, 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 tchan. Desatando as bênçãos. Amém? Glória a Deus! Eita glória! Então, essa direção que o Senhor nos deu, então nós vamos nos dedicar, né? Vamos buscar como família de Deus, como igreja. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para derramar sobre as nossas vidas. Então, olha, campanha de oração, desatando as bênçãos. Então, próxima sexta-feira, né? Dia 13, a outra dia 20, e no último será dia 27. Né? Então, venha, compareça, né? Coloque diante do Senhor, comece a preparar, né? Assim, o que você tem buscado no Senhor, né? A gente ora porque a gente ama a Deus, porque a gente quer ter intimidade, mas também porque a gente quer as bênçãos do Senhor, né? A gente não precisa das bênçãos de Deus? Com certeza precisamos, né? A palavra de Deus é tão rica. Em Provérbios, eu vou só falar alguns versículos, porque eu vou falar um pouquinho sobre bênçãos, né? Para que o nosso coração já comece a ficar preparado, para na próxima sexta-feira nós já virmos assim, né, Senhor, com a expectativa, e já colocando diante do Senhor,
as bênçãos, Senhor, que eu preciso que sejam derramadas sobre mim, né? Então, até aquilo que o Senhor está preparando o teu coração para que você receba, que você nem sabe, né? Então, que nós estejamos preparados para que o Senhor ele vai derramar muita coisa sobre as nossas vidas. Ele já tem derramado, né? E eu quero só passar alguns versículos em Provérbios 22. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Então, a bênção do Senhor, ela nos enriquece financeiramente também, né? Mas vai muito além de dinheiro a bênção de Deus sobre as nossas vidas, não é verdade? Né? A bênção de Deus ela nos faz prósperos, né? Nos abençoa para que sejamos bênção, como Ele chamou Abraão, né? Sê tu uma bênção, mas antes disso, Ele fala, eu te abençoarei, né? Para que você seja uma bênção. Então, tudo que Deus faz na nossa vida tem propósito, e as bênçãos do Senhor sobre nós também, né? Para que nós sejamos bênção. Amém? E no versículo 6 fala assim, sobre a cabeça do justo, a bênção. No 7 fala assim, a memória do justo é abençoada. Nós temos bênção, nós sabemos que, lá em Deuteronômio 28, né, fala sobre as bênçãos do Senhor, que as bênçãos do Senhor nos alcançariam. Mas tem uma condição, né, se atentamente ouvires, se obedeceres, né, existe uma condição. Nós somos filhos de Deus, nós sabemos que somos abençoados, mas existem condições. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E no próximo, no 2, pode passar? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí depois você lê, tá? São vários versículos. Você vai ser uma bênção onde você estiver, no entrar e no sair. Tudo que você tem, o Senhor fala, tudo que você tem, aonde você coloca a sua mão, eu vou abençoar. Você será abençoado aonde você for. Através de você, tudo vai ser abençoado. Então, a palavra de Deus diz que a gente recebe as bênçãos. Mas você acha que é importante a gente também correr atrás das bênçãos? Se esforçar para ter bênção? Sim. Quer ver um exemplo? Qual foi o exemplo? Quem foi que segurou o anjo? Jacó. Jacó segurou o anjo. Por que ele segurou? Ele teve um objetivo. Ele segurou o anjo. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Me dá a minha bênção para depois subir. É importante, sim. A gente tem que lutar pelas bênçãos. Existem bênçãos que a gente precisa lutar, se esforçar. Não é verdade? A gente sabe que Deus já fez tudo, mas a gente sabe também que a gente tem um opositor, um inimigo. Ele se opõe, e a gente precisa se esforçar, né? Ter atitude, tomar posição. E vamos ler como é que Jacó luta com Deus, né? Em Gênesis 32, deixa eu ver aqui na minha Bíblia, rapidinho. Só vou falar só mais uns 2 versículos e a gente já parte para as orações. Em Gênesis 32, no 24 fala assim, ficando ele só, né, ele envia suas mulheres, os seus filhos, e aí ele fica só, antes dele encontrar com Esaú. Ele fica só. Aí no 24 fala, ficando ele só, é porque essa é a revista atualizada, né? Tá. Ficando ele só, vou ler aqui. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevalecestes. Amém? Glória a Deus. Então, precisamos, muitas vezes, lutar pelas bênçãos. Né?
Qual é a bênção que você está precisando? Fiquei pensando nisso. Uma vez eu ouvi o pastor Luciano Subirá falando assim que ele estava muitas semanas longe de casa, viajando, pregando, fazendo a obra de Deus. E ele falou assim que ele estava sonhando em comer arroz e ovo. Porque ele falou, aquilo para ele seria uma benção, porque ele falou, eu entendo, porque os irmãos queriam me agradar, e eles me levavam para restaurante tal, e era um prato diferente, era comida sofisticada, comida muito boa, não estou reclamando, não. Mas como eu desejava comer 2 olhudos com arroz. Então, assim, eu estou só dando um exemplo, porque, às vezes, a bênção, para alguns, é ter um pouco menos até de dinheiro e ter uma vida mais tranquila, sabia? A pessoa está envolvida com tanto dinheiro, com tanta fortuna, que ele tem uma vida tão soberbada e ele fica pensando, eu queria tanto ter aquela vida simples daquele ali, daquela pessoa. E algum outro, né? Olha, eu estou desesperado, precisando de dinheiro, lutando, Senhor, eu preciso acertar minhas contas, eu estou precisando, né, da tua provisão financeira. Enfim, cada um tem necessidades específicas. A gente sabe que o nosso Deus é maravilhoso, mas a gente precisa também lutar, né? Lutar pela bênção, ter a atitude certa, principalmente obedecer, porque a obediência atrai as bênçãos de Deus, né? Mas não só obedecer, receber a bênção, mas ter sabedoria para administrar a bênção, né? E reter a bênção. E não só sabedoria para reter, né? Administrar, mas também fluir essas bênçãos, porque o Senhor nos dá para que a gente flua, para que outros sejam abençoados. Amém? Então, era só isso que eu queria falar, coisa bem rápida, para a gente já começar, Deus já começar a ministrar sobre bênçãos na nossa vida, porque, às vezes, sabe, a gente falar, eu não mereço. Eu acho que, se você está pensando, eu não sei nem porque eu nem estava planejando em falar isso, tá? Mas está muito forte isso no meu coração. Você pode ser uma pessoa que fala assim, olha, eu preciso, mas eu sei que eu não mereço. E eu quero falar uma coisa para você. Se você é do Senhor, se você serve ao Senhor e está falando isso é uma mentira do diabo, tá bom? Não aceita essa sugestão na sua mente. Eu e você somos merecedores da bênção do Senhor. Amém? O Senhor tem bênçãos para derramar sobre a nossa vida. Muda a tua postura. Toma posição. Amém? Porque o Senhor espera de você. Talvez as coisas não estejam acontecendo porque você não está posicionado. Então, o Senhor quer que a gente se posicione, né? Esteja preparado, capacitado. O Senhor tem nos capacitado para Ele derramar no momento certo. Então, vamos lutar, vamos clamar, vamos buscar as nossas bênçãos. Vamos buscar as nossas bênçãos. Essa casa precisa de bênção. Eu preciso de bênção, minha família, meus filhos. Eu creio que vocês também, né? Muitas pessoas que você pode estar pensando agora, você mesmo, seus amigos. Então, vamos entrar nessa campanha. Amém? Vamos mergulhar de cabeça, buscando as bênçãos do Senhor, porque Ele tem muitas coisas para derramar sobre as nossas vidas. Crie uma expectativa no seu coração. Eu estou criando, porque o Senhor, Ele vai muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Ele tem muito mais para derramar. Amém? Amém? Que você seja abençoado, que nós todos sejamos abençoados e que na sexta-feira que vem, grandes coisas o Senhor já está fazendo, já vai receber nessa semana, né? Para que você possa até testemunhar no último dia das grandes bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre mim e você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, só vou dar um recadinho que a gente vai ter o bazar, começo de dezembro.